Saudações a todos! Eu sou Anubis e finalmente assisti A Odisseia de Christopher Nolan. Vou falar um pouquinho melhor sobre este filme e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Eu enrolei bastante para assistir este filme e a razão para isso são múltiplas, né? Acho que eu nunca vi nos últimos anos aí um filme que encheu tantas salas de cinema quanto esta Odisseia do Nolan. É um filme que de fato, o Nolan de maneira geral, né, ele tem uma base de fãs muito sólida, né? E há quem ame ele e quem odeie. Mas eu acho que mesmo quem odeia o Nolan ficou tensionado a assistir esse filme em torno da pretensão dele, né, da grandiloquência que girou em torno dele. O principal aspecto é que é o primeiro filme que foi gravado 100% em IMAX, né? Então isso tem uma importância muito grande. Isso também justifica o tempo que o Nolan demorou para produzir este filme, né? Ele Enfim, a IMAX é basicamente uma tecnologia muito difícil de se explicar, mas ela é basicamente uma tecnologia que possibilita que a filmagem seja o mais realista, profunda talvez seja o pináculo ali da experiência cinematográfica, né? E talvez de fato não houvesse filme melhor para você realizar esta ideia do que de fato a Odisseia. O ponto é, eu não tenho a menor condição de falar desse filme sem antes falar da base, né, de onde surgiu este filme. O objetivo aqui não é falar da obra em si, mas o filme é uma adaptação, então para tudo fazer sentido, eu tenho que te explicar antes a base de onde vem esta história, que é brevemente, assim, todo mundo deveria saber isso, né, porque na verdade é um clássico, e clássicos não são clássicos por acaso, né. Esta obra, A Odisseia, ela é talvez a maior obra da história da literatura universal, pelo menos do Ocidente, com certeza é a obra mais importante. Por quê? Porque, na verdade, ela não é um livro, né? Ela é uma poesia épica que foi registrada pelo Homero. Ninguém sabe exatamente quem era o Homero, se ele era um poeta, se ele de fato existiu, se foi mais de uma pessoa que usou esse nome. O fato é que ele foi a primeira pessoa assim que registrou esta história, que era uma tradição oral, que era uma grande saga, uma grande epopeia, que era cantada. Que, enfim, isso é muito típico dos povos antigos, muita coisa se perdeu graças a isso. Nós não temos muito mais o registro disso, porque uma das poucas obras de toda a mitologia universal que de fato foi registrada em detalhes foi a Ilíada e a Odisseia. Mas a verdade é que existe farto material disso aí na internet, eu não preciso dizer aqui para você, se você quiser você pesquisa mais a fundo, né? Mas é só para dar um contexto. O fato é que o Homero registrou essa obra primeiro na Ilíada, né? Este box aqui que eu trago para vocês, ele congrega os dois livros, né? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é a história da guerra de Troia, né? Tem um filme aí muito bom, embora não seja perfeito, né? Que é o filme Troy aí, que foi feito pelo Brad Pitt e tal. O filme ele é muito bom em certos aspectos, em outros nem tanto, né? Mas é um filme bem interessante, bem importante para você ter um contexto geral do que foi a Guerra de Troia, se você não quiser ler a Ilíada, né? De qualquer forma, é um filme aí que se tornou meio que um clássico de filme de guerra, um filme histórico, né? De forma que eu acho que ainda está na memória fresca aí da maioria das pessoas, né? Então, aquilo foi a Guerra de Troia. Aquele filme narra os acontecimentos que foram cantados e depois registrados aqui por meio da Ilíada. E depois existe a Odisseia, né? Que é o desfecho ali contando a história do Odisseu, que é um general que participou da Guerra de Troia, é o cara responsável ali pela criação do cavalo de Troia, ele era um gênio militar, enfim, um homem muito acima da média, e depois que a guerra acaba e eles retornam, ele se envolve ali em milhões de problemas, envolvendo os deuses, envolvendo, enfim, toda uma história muito extensa que o Nolan tentou adaptar para o cinema por meio deste filme. Por que eu digo tentou? Porque, na minha opinião, aquilo não é de fato a Odisseia que o Nolan fez. O que ele fez foi usar aquela história, que deve ter um significado especial para ele, como para, enfim, a maioria das pessoas. Imagino que ele cresceu lendo. Só que ele fez mudanças tão viscerais na obra que sequer talvez possa ser chamado, né, de fato, de Odisseia, né?
Ele tira quase que completamente o tom épico da história original e ele bota ali um filme que é um drama psicológico histórico envolvendo mitologia, né? Enfim, as diferenças são muito grandes, eu não poderia enumerar aqui, mas enfim, é meio complicado porque assim, você teria que conhecer bem mais a fundo a história da Odisseia para eu elencar aqui ponto a ponto as diferenças. Assim, ia ficar um vídeo muito denso e muito chato, e não é o ponto aqui do vídeo, né? É só basicamente dar um contexto. Então, esta história do Odisseu, que o Nolan tenta adaptar, né? Eu acho que ele é muito feliz em muitos aspectos e muito trágico em outros, né? No que esse filme é bom? O Nolan é um cineasta, assim, do caralho. No que ele é bom, ele é muito bom. Ele. Talvez o principal aspecto aqui é que ele pegou uma história extremamente complexa e ele conseguiu simplificar a maneira dele. Todo mundo que é fã do Nolan e crítico do Nolan fala que o Nolan ele explica demais o filme, né? Ele deixa o filme ali nas minúcias de forma que fique tudo muito claro, né? E talvez ele não tenha feito, não tenha já, essa característica dele, não tenha talvez encontrado um desafio maior na história da vida dele como cineasta do que nesta obra, porque ela é muito complexa. Então explicar ali tudo nas minúcias, de fato, foi um grande feito da parte do Nolan, né? O outro grande feito aqui do filme é a cinematografia. Para quem não sabe, a cinematografia é de fato aquela linguagem visual do cinema que faz você ficar mergulhado ali, né? Enfim, é a parte mais cinema do cinema, né? Porque o cinema é composto de várias, enfim, várias dimensões, né? Existe a literatura, que é o roteiro, existe a dramaturgia, que é a interpretação dos atores, né? E a cinematografia, essa linguagem visual, os efeitos, as cenas, como tudo isso se desenvolve, né? E o Nolan é do caralho nesse filme, porque eu me arrependo amargamente de não ter visto esse filme em IMAX na melhor versão possível, né? Parece que IMAX 100% original ali, daquela forma que foi pensado para ser, só existem salas de cinema em São Paulo, e eu não sou de São Paulo, então não tive o privilégio de poder ver. Mas eu sou de uma cidade que tinha um cinema muito bom, e eu acabei não indo nesse cinema porque estava muito cheio, muito caro. Eu decidi ir num cinema que é bom, mas não é isso tudo, e eu me arrependi, porque vendo esse filme, eu fiquei assim, eu falei, caramba, isso aqui deve ter tido um impacto visual muito melhor em uma sala de cinema de fato apropriada, né? Então, esses são os méritos do filme, na minha opinião. O problema é que esse filme também tem muitos probleminhas, né? Qual o principal problema do filme? O filme simplesmente não tem. Não é a Odisseia. O Nolan desconfigura isso de tal forma que de fato fica até difícil chamar de Odisseia. Ele muda o final, ele dá mais importância a alguns personagens, diminui outros. Ele pega o Odisseu, que é sempre representado como um cara heróico, astuto, e ele faz um personagem, dá um tom muito dramático para ele, de forma que ele, enfim, perde meio que esse tom heróico, né? O filme é uma ode à mitologia grega, os deuses intervêm o tempo inteiro na história e praticamente não existe deus algum nesse filme, a não ser a Atena, que é interpretada pela Zendaya, que, enfim, faz até um bom papel. Eu acho que ela é uma excelente atriz. E, na verdade, isso é um outro ponto que eu ia citar negativo do filme, né? Que, meu Deus, isso é muito problemático, né? O maior problema do filme. Qual é o maior problema do filme? O Nolan, ele fez um filme para ganhar o Oscar, basicamente. Ele pega um filme e enfim, ele usa essa história da Odisseia para criar talvez o filme mais pretensioso em termos visuais da história. E ele faz todas as concessões que Hollywood demanda que um filme assim desse porte faça. Por exemplo, mudar a etnia de personagens. Veja, eu nem sei, eu sou contra assim, você mudar a etnia de um personagem em um filme qualquer, ou até mesmo em quadrinhos, em adaptações assim, né? Mas o problema é que quando você pega uma obra assim, que é a base da mitologia grega, da literatura ocidental, e você desvirtua botando, por exemplo, a Helena de Troia, que é interpretada pela Lupita Nyong'o, que eu acho uma excelente atriz, só que ela é o absoluto oposto da Helena, porque ela é ruiva, ela é descrita como mulher branca ruiva na história, e bota uma mulher negra. O que ele queria? Assim, na mitologia grega ela é dita assim como a mulher mais linda do mundo, e não é por acaso que ela engendrou a guerra de Troia, etc. Mas o que o Nolan queria com isso? Ele queria fazer concessões para Hollywood para ganhar um Oscar, porque Hollywood cobra que
atores tenham todo esse papel de diversidade, etc, etc. Muitos, assim, tem momentos assim que são ridículos, porque basicamente vários dos soldados do Nolan ali, eles não parecem gregos, do Nolan não, do Odisseu, né? Eles parecem habitantes de Nova York. Você tem soldado que é indiano, soldado que é chinês, soldado que... Enfim, é um filme multiétnico ridículo, porque ele não é um filme multiétnico. É um filme sobre a mitologia de uma civilização do passado. Seria tão ridículo quanto você botar um chinês e um cara ruivo em um filme sobre a mitologia egípcia. É um desrespeito ao original. Então é nesse sentido que eu falo que este filme não foi uma obra feita, enfim, pelo... não é a Odisseia verdadeira, né? É a Odisseia do Nolan. Ele formata o filme do jeito que ele quer, desrespeitando completamente a história original. Veja, eu não tenho problema nenhum de um cara fazer um filme do que ele quiser, criando a história dele. O filme é dele, ele faz o que ele quiser. Mas a partir do momento que você tem a pretensão de adaptar uma obra da mitologia grega, você tem que ser o máximo respeitoso ao original, né? Não é o caso do filme. Ele muda o final, enfim, são muitos problemas nesse filme, né? Inclusive, tem a parte... Esse filme é tão problemático e tão interessante ao mesmo tempo que, às vezes, a parte problemática é a parte interessante, né? Eu gosto muito da linguagem visual do Nolan, os efeitos, enfim. Ele tem uma forma, assim, eu acho que é muito britânica, muito fria, muito soturna de fazer cinema, né? E nesse filme fica muito evidente isso. O problema é que isso vai até o ponto de meio que fazer a produção do filme ser assim, porque a Odisseia, ela se passa ali no final da Era do Bronze, na Grécia. As armaduras dos soldados, dos personagens, são completamente diferentes daquilo, né? Vou pôr uma imagem aí para você ter uma breve noção, mais ou menos, do que é e de como ficou no filme. Porque, assim, é ridículo não terem pesquisado isso, e a única resposta para isso é, de fato, o Nolan ter decidido fazer dessa maneira porque ele quis, né? Tanto que talvez o maior símbolo disso seja o elmo, né, do próprio Odisseu. Os gregos de Ítaca não usavam aquele tipo de elmo. Aquele elmo com aquele moicano assim no chapéu, no elmo, né, para proteger, era de uso dos espartanos. Porque aquilo ali era uma técnica, na verdade, dos espartanos de dissuasão. Aquele elmo com aquele tupete fazia eles parecerem maiores que de fato eles eram. Isso causava mais medo ainda nos inimigos. Isso ficou muito evidente ali nos 300 de Esparta, que é outro filme aí do Zack Snyder. E, enfim, o Nolan muda isso completamente. Fica um filme assim meio opaco às vezes, meio soturno. O filme que deveria ser um épico vira um filme muito dramático. Embora ele saiba fazer muita coisa em termos visual, né? Por exemplo, a parte lá do gigante é bem interessante, né? Do Ciclopes, né? Só que, novamente, ele muda a história completamente, porque o que acontece ali? O Ciclope, ele é filho de Poseidon. Então, a partir do momento que o Odisseu com seus soldados, enfim, eles... É complicado falar de spoiler num filme que é um clássico de uma literatura universal, né? Mas, basicamente, eles seguem o Ciclope. O Ciclope amaldiçoa eles, clama pelo pai deles, que é Poseidon. E Poseidon, na história, inferniza a vida deles a viagem inteira. Quem não sabe, Poseidon é o deus dos mares. E basicamente ele fica ali atrapalhando a viagem inteira para se vingar do Odisseu. E o que acontece no filme é que em momento algum o Poseidon aparece. Todos os deuses da mitologia grega ali, todos os seres ali, são representados de uma maneira muito, enfim, en passant, sabe? Quase com vergonha, assim. Por exemplo, existe o momento das sereias, que é clássico na obra do Homero, onde o Odisseu pede para os seus soldados, né, prender ele no mastro da vela, enquanto ele fica ouvindo o canto das sereias, e simplesmente não aparecem as sereias. Aparecem elas assim, de longe, numa pedra, cantando. A Scylla e o Caríbides, que são outros seres da mitologia grega, eles só aparecem assim num momento muito aleatório, de forma que você fica meio assustado assim, mas o Nolan ele não trabalha isso visualmente, né? Fica meio que em falta. Parece que é quase um medo dele fazer isso pro cinema e ser julgado em função disso. O ponto aqui me leva à conclusão de que este filme foi feito só para o Nolan tentar usar uma grande história para ganhar o máximo de Oscars possível. Então esse é o problema de quando um ego de um cineasta vai acima do respeito pela obra original, né?
Mas tem coisas que acabam redimindo o filme, né? Por exemplo, a atuação eu achei muito competente de todos os atores, embora personagens muito, às vezes, mal escritos, né? A Penélope, que é a esposa do Odisseu, ela é basicamente representada ali com uma mulher que não tem a descrição toda que ela tem na obra original, embora a interpretação da Anna Hathaway seja muito boa. Enfim, todos ali são atores muito competentes, mas parece que o texto não entrega o que os personagens precisam ser para que essa história seja contada de fato do jeito que ela deveria, né? Enfim, esse filme ele tem muitos problemas e ele também tem muitas coisas muito legais, então de forma assim que é muito complicado falar disso tudo. O ideal mesmo seria que você lesse a obra original e depois assistisse o filme e traçasse os paralelos, né? Esta foi a razão pela qual eu demorei tanto para assistir este filme. Eu queria ter mais tempo para ter lido isso aqui de novo. Eu li isso há muito tempo atrás, eu honestamente não lembro de muitas coisas. A última vez que eu li isso aqui, eu acho que foi em 2012, enfim, há muito tempo atrás, de forma que eu me lembro porque eu gosto de mitologia, mas muitos detalhes se passaram. Eu quis esperar esse filme o máximo possível para que eu pudesse ler o original de novo, só que acabou não dando, e o filme já tá quase saindo de cartaz, então eu fui aí assistir e conferir, porque eu não poderia deixar de conferir no cinema, né? Mas enfim, esse filme, novamente, ele tem muitas coisas muito boas, muitas coisas muito ruins, de forma que ele fica ali. Eu daria a esse filme uma nota 7. Esse filme tinha todo o potencial para ser um 10, mas o Nolan quis fazer um filme para ele. Não um filme que fosse o mais leal possível à mitologia grega. Não o filme que os fãs dessa mitologia também estavam esperando. Ele fez um filme que ele queria basicamente para ganhar o Oscar, né? Enfim, é um filme bom, mas muito longo. No cinema é meio cansativo. Eu fui assistir com minha mãe, ela meio que quase não aguentou o filme, enfim. Então, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria a nota 6. 6 não, vou mudar a nota, vou dar um 7 para ser um pouco mais justo, né? O filme é um bom entretenimento. Embora desrespeitoso, com esses probleminhas de diversidade de Hollywood, enfim. Eu acho que 7 é uma nota justa. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mas antes de encerrar o vídeo, se você ficou até o final, eu vou te dar um presente, que é permitir que você tenha acesso a esta obra aqui incrível, com desconto por tempo limitado. Eu sou um parceiro da Amazon do Mercado Livre e eu vou permitir que você tenha acesso a esse box maravilhoso com essas duas histórias com desconto por tempo limitado. Basta aí você escanear esses QR Codes que aparecem na tela, vão te remeter às plataformas da Amazon e do Mercado Livre, das quais eu sou um parceiro. Eu sempre deixo o QR Code porque eu não sei se a pessoa está me assistindo por meio da TV ou do celular ou o que for. De qualquer forma, eu sempre deixo esses QR Codes aqui para você escanear também em forma de link aqui abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar que vai te remeter ao site dessa plataforma, onde o valor está promocional por tempo limitado. Eu não sei por quanto tempo essas promoções vão continuar. Eu não controlo a política de preço das empresas, mas se você adquirir este item, além de ler a obra do original para ter um critério para julgar o filme, você também me ajuda aqui no canal porque eu ganho uma pequena comissão, o que me motiva a dar continuidade aqui ao trabalho. Então, 7 eu acho que é uma nota justa. Eu sempre deixo as duas opções, porque eu não sei se você é assinante do Mercado Livre ou da Amazon. De qualquer forma, eu também sempre deixo os links aqui do serviço da Amazon para que você possa assinar. A Amazon Prime é uma suíte aí de recursos, de entrega grátis, né, de streaming. Você ganha um pacote de serviços aí da Amazon. Vale muito a pena, sou assinante do serviço. Vale muito a pena se você compra muito da Amazon, enfim. São todos uma suíte de recursos que você pode estar conferido aí, né. Então, esse filme eu precisaria reassistir ele de novo no IMAX para ter um critério melhor, para uma avaliação melhor. É um filme muito denso, muito complexo, mas pelo que eu vi ali, eu acho que, de fato, nota 7 é uma nota justa, né? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente, compartilhe, fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.